Com toda certeza, a guerra é algo terrível que acontece em nosso mundo. São povos, tribos e nações que se destroem pelos mais variados motivos. Para o cristão, esse é um tema extremamente delicado devido ao que Jesus nos ensinou a respeito de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Porém, o que fazer quando a guerra se torna necessária ou quando bate em nossas portas? Qual deve ser a postura do cristão? Esse tema é tão polêmico que gera disputa entre os próprios cristãos, que geralmente adotam 3 posturas com relação ao assunto, que são 1. Ativismo, 2. Pacifismo e 3. Seletivismo. Resumidamente, o ativismo é a postura na qual vê todas as guerras como permissíveis. Já o pacifismo vai tratar todas as guerras ou entradas em conflitos armados como algo errado e imoral. E por último, temos o seletivismo, que abordará a guerra e suas questões de uma maneira seletiva, ou seja, existem guerras justas e guerras injustas. A seguir, veremos detalhadamente mais sobre cada uma das abordagens e seus argumentos bíblicos para tal. Ativismo. Neste pensamento de que o indivíduo deve obediência total ao Estado e que se esse Estado entrar em guerra, esta seria sempre justificada. Para embasar tais argumentos, utilizam-se de textos bíblicos que estipulam a autoridade dos governos. Por exemplo, Romanos capítulo 13, do versículos 1 a 7, ou Tito capítulo 3, versículo 1, que leremos a seguir. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Como também 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14. E ainda as palavras de Jesus que estão em Mateus 22, 21, em que o Senhor Jesus Cristo diz: Responderam: de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Verdadeiramente, nós cristãos devemos obedecer ao poder do Estado e suas autoridades. Porém, vemos exemplos bíblicos claros em que homens e mulheres de Deus deixaram de obedecer às autoridades para seguirem a vontade do Senhor. Por exemplo, Daniel e seus amigos foram bons homens perante o governo de uma outra nação. Eram exemplares, porém, quando lhes forçaram a fazer algo contra Deus, se recusaram. Vejamos também Êxodo capítulo 1, versículo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. E em Atos capítulo 5, versículo 29, nos quais os apóstolos decidiram desobedecer às autoridades para que pudessem continuar pregando a respeito de Jesus. Diz o seguinte: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Além desses textos, teremos também Daniel capítulo 1, dos versículos 8 a 16, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 6, dos versículos 1 a 17, e por fim, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Portanto, nossa principal regra de fé e prática deve ser sempre a Bíblia. Ela deve estar acima de qualquer outra regra, lei ou norma governamental, inclusive a própria Constituição de um país. No livro Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas, do autor Norman Geisler, editora Vida Nova, vemos o seguinte trecho: Podemos facilmente concluir destas escrituras que o governo nem sempre deve ser obedecido, especialmente
quando suas ordens entram em conflito com as leis superiores de Deus a respeito de tirar vidas humanas inocentes. Agora falaremos a respeito da outra visão, que é o pacifismo. Na via completamente contrária está o pacifismo, onde prega que o cristão não pode se envolver em guerra alguma, sendo sempre um pacifista. Deve sempre desobedecer ao governo e ao Estado. Entretanto, tal postura não encontra guarida em muitos versículos bíblicos. Por exemplo, no Antigo Testamento, vemos muitas vezes em que Israel se engajava em muitas guerras, em busca de conquistar a terra prometida por Deus. Além dessas passagens que estão em sua grande parte no livro de Josué, vemos muitos outros versículos que tratam Deus como o Senhor dos Exércitos, um Deus guerreiro. Em Oséias capítulo 12, versículo 5, vemos: Sim, o Senhor, o Deus dos Exércitos, o Senhor é o seu memorial. Outros que podemos citar são Salmo 108, 11, Isaías 22, 14, 1 Samuel 10, 26, Amós 3, 13. No Novo Testamento, podemos ver as seguintes passagens. Lucas 22, versículos 35 a 38. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-lhes, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. E em Apocalipse, o trecho que está no capítulo 19, dos versículos 11 a 21. Com todos esses versículos e muitos outros, vemos que pode existir uma dificuldade muito grande de permanecer nessa postura de total pacifismo. Além disso, cabe-nos as seguintes perguntas: o que um cristão deve fazer quando os inimigos estão destruindo a sua família? O que fazer quando um país inimigo está invadindo o seu território e deseja acabar com seus familiares, amigos e nação? O que fazer quando vemos a injustiça acontecendo? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o mundo seria dominado por um tirano chamado Adolf Hitler, que matava milhões de inocentes, simplesmente por serem de uma etnia diferente da sua. O que fazer nessas situações? Por último, temos o seletivismo. Essa visão nos parece ser a melhor abordagem para o cristão. Não podemos ser ativistas e sermos totalmente obedientes ao Estado, visto que o mesmo pode estar contra Deus e sua justiça, e nem totalmente pacifistas, olhando o mal sem fazer qualquer coisa para combatê-lo, conforme descrito em Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Por isso, devemos agir sempre de acordo com as Escrituras, vendo o que é certo e o que é errado, de acordo com seus versículos claros e seus princípios. Nesta abordagem seletivista, alega-se que existem guerras justas e guerras injustas. Novamente, traremos um trecho do livro de Norman Geisler. O autor diz: ou seja, nem todas as guerras, nem todos os atos de guerra são moralmente justificáveis pelo motivo da pessoa estar agindo em obediência a seu governo. Esta foi a conclusão dos processos de Nuremberg, que seguiram a Segunda Guerra Mundial, e que foi usada outra vez no incidente de My Lai, no Vietnã.
O princípio moral aplicado nos dois casos é que nenhum membro individual das Forças Armadas de qualquer país deve ser desculpado por praticar um crime de guerra, simplesmente porque foi ordenado a cometer o ato por seu oficial superior. O mal é o mal, quer um governo o ordene ou não. A Bíblia deixa claro o fato que a pessoa nem sempre deve obedecer ao governo. Já no que tange às guerras justas, temos o seguinte do mesmo autor. A história de batalha de Abraão contra os reis, em Gênesis 14, dá apoio ao princípio de que agressores nacionais injustos devem ser resistidos da mesma maneira que agressores individuais injustos. As nações, assim como os indivíduos, podem ser salteadoras e assassinas, e seria uma lógica falsa argumentar que a pessoa deve resistir a um homem assassino com a espada, mas deixar um país assassino tripudiar milhares de pessoas inocentes.